compartilhar aqui da palavra de Deus no coração, ao coração de vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, 1. E dia 26 de julho nós também vamos fazer uma tarde das crianças. Vamos fazer o nosso Kids Day. Era para ser agora, mudou várias vezes essa data. E acabou indo para o dia 26 também, tá bom? Vamos estar orando por vocês aqui. E orem por nós lá, tá bom? Deus quer alcançar as crianças, né? Então vamos trabalhar para isso. Gênesis capítulo 1, verso 1. Bem facinho de achar, né? Gênesis 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém? Eu não lembro se eu coloquei aqui. Não coloquei aqui, mas já passo para essa aí. Qual a origem de tudo? Como tudo começou? Qual é o real propósito de estarmos aqui? Perguntas filosóficas tão antigas, as mais antigas da humanidade. Né? E elas mexem com a mente e com o coração das pessoas. Qual a origem de tudo? Como tudo começou? Qual é o real propósito de estarmos aqui? Qual que é a importância de saber isso? Para que a gente precisa saber disso? Sabe, irmãos, entender como tudo veio a existir, ele é um dos pontos centrais de toda civilização. Porque ela faz referência aos simbolismos nos quais são fundadas as estruturas sociais. Tudo se baseia nisso. Qual é a origem? Como tudo começou? Qual é o propósito? E é por isso que a gente vive um caos hoje. Um caos social, um caos em todas as áreas, porque o homem se distanciou da verdade. E buscou as suas próprias explicações para tudo isso. E dentre tantas explicações, eles deram uma explicação que é chamada de naturalismo, e que ensina que o acaso se transformou em energia casual, de modo que o nada é a causa de tudo. Não houve um plano, um planejador, não teve um criador. Outra teoria é a teoria da geração espontânea, que afirma que o universo deu à luz a si mesmo. Gerou-se espontaneamente. Não houve um criador, não teve uma causa primária, né? Temos também a teoria do Big Bang, que afirma que o universo surgiu de uma explosão cósmica. A teoria da evolução darwiniana, que ensina que o universo ele surgiu espontaneamente e que as espécies elas evoluíram, né? Foram evoluindo e se adaptando. E tem também a teoria da evolução teísta, dentre tantas outras, tá bom? A evolução teísta é um combinado entre fé cristã e a teoria da evolução. E afirma que Deus, ele criou todas as coisas, mas criou e trouxe a existência por meio da evolução das espécies. Por milhões e milhões de anos. O que há de errado com essas teorias? Essas teorias, elas trazem algumas implicações, tá bom? Primeiramente, elas negam a autoridade das Escrituras. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Você crê que ela é inerrante, infalível, que é aquilo que Deus deixou para nós? Todas essas teorias negam a autoridade das Escrituras. Por quê? Porque elas desconstroem toda a revelação bíblica. Porque o relato da criação não está presente só em Gênesis, mas é a base de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Outra coisa é que eles negam a existência de Deus.
Não há lugar para Deus nessas explicações. Se a Bíblia é a revelação de Deus, e o que está escrito na Bíblia não é verdade, porque ela fala da criação, então Deus é mentiroso. Se Deus é mentiroso, ele não pode ser Deus. Então todas essas teorias que excluem a Bíblia, tá? Elas negam a existência de Deus. Elas também negam a divindade de Cristo. Porque Cristo falou sobre a criação. E se ele falou sobre a criação e está errada a criação, então Cristo se enganou. E se Cristo se enganou, então ele não pode ser Deus. Se ele não pode ser Deus, ele não pode ser o nosso Salvador. Essas são as implicações que tais teorias têm. Elas trazem essas implicações. Elas também negam a necessidade da salvação. Porque se Adão e Eva não existiram, então não houve queda. Se não houve queda, não houve pecado. Se não houve pecado, ninguém precisa ser salvo de nada. Ninguém vai para o inferno. Pronto, acabou. Comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Pronto, acabou. Só isso. A vida se resume a isso. Nega também a dignidade da vida. Porque se o homem não foi criado por Deus, nós não somos melhores do que os animais. Entendeu? E a gente nem deve pensar que a gente é melhor do que os animais. Então nós não somos nada mais do que protoplasma à espera de virar adubo. Tá bom? Só isso. Nega a origem divina da família. A família. Quem acha que a família é importante? Só que se você crê em qualquer uma dessas teorias, a família não é importante. Não é. Se Deus não criou o homem e a mulher, então ele não criou a família. E não tendo ele criado a família, o casamento perde o propósito. E os parâmetros absolutos, eles passam a ser nada, sabe? Não tem mais parâmetros absolutos, então tudo é permitido. Acabou. É por isso que a gente vive no caos que a gente vive. Tudo isso. Por quê? Porque as pessoas estão tirando Deus do centro. Estão tirando Deus da vida. Estão tirando Deus da história. É por isso que estudar e entender Gênesis é tão importante, irmãos. Primeiro livro da Bíblia. Ele é a base de toda a Bíblia. Nós precisamos entender Gênesis. Logo quando eu cheguei lá na Batista Bíblica, na Curitiba Movement agora, né? Logo quando eu cheguei na nossa igreja, foi uma das primeiras séries de mensagens que eu preguei. Foi Gênesis. Sabe, porque ele é muito importante. O entendimento disso é a base de tudo o que nós falamos, do que nós vivemos. No livro de Gênesis, a gente vê a origem do cosmos, da humanidade, a sua alienação de Deus, e também a alienação entre si. E vemos também a iniciativa divina de salvar o mundo. Gênesis é o livro mais importante da Bíblia. Sem um entendimento correto de Gênesis, você não vai ter um entendimento correto de Apocalipse. Porque você já reparou que a Bíblia começa com um jardim e termina com um jardim? Por quê? É só por acaso? Não. Entenda todo o processo. Entenda Gênesis. Você vai entender por que termina com jardim. Gênesis não é um conjunto de histórias reunidas aleatórias. Não. É um registro ordenado, factual, que apresenta ao leitor sua fé através das narrativas. Mas quem foi que escreveu Gênesis? Já devia ter mudado, né? Quem foi que escreveu Gênesis? Quem? Foi Moisés. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Isso é afirmado em toda a Bíblia, que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, tá bom?
Quem foi Moisés? Formação de Moisés. Ele foi preparado para ser faraó. Esse foi o preparo dele. Tá? E isso deu para ele acesso a muito material. Moisés, ele estudou numa das melhores universidades da época, que já na época diz que existia lá dentro da Universidade do Egito, mais de 1 milhão de escritos, pergaminhos, livros, ok? Moisés teve acesso a tudo isso. Também ele foi versado em códigos de leis, tá? Ele tinha essa autoridade. Conta a história que Moisés liderou o exército egípcio numa grande e importante batalha e foi vitorioso, ok? Então, ele também foi um general de guerra, pronto e capaz. Quando ele escreve Gênesis, Moisés, ele se apresenta e se coloca como um historiador, ok? Não como um profeta que está recebendo visões, ele está relatando fatos, histórias, tá bom? Porque o que Moisés tensionava escrever eram histórias reais, e não um mito, uma saga, tá bom? Ou uma lenda. Não, ele estava escrevendo histórias reais, como foram escritas nos livros, como foi revelado. Para quem que ele está escrevendo? Para quem que Moisés está escrevendo? Ali, na época. Para o povo de Israel. Que tinha acabado de fazer o quê? Sair do Egito. Eles estavam saindo do Egito, passaram 430 anos lá no Egito, como escravos. Não os 430, tá bom? Mas, no final ali, eles eram escravos, sofrendo, padecendo. Deus foi lá e mandou um libertador, Moisés. Ele está escrevendo para esse povo, ok? Esse povo precisava de um norte para a sua identidade. Eles passaram 430 anos no Egito. Eles meio que estavam perdendo a sua identidade de povo de Deus, de povo escolhido, de povo separado. Então Moisés está trazendo essa identidade para o povo. Olha, vocês não são qualquer um. Quem está tirando vocês daqui é o Criador de tudo, tá bom? Quem criou esse povo aqui é o Criador de tudo. É o Deus Criador, tá? Mantenedor, é Ele quem chamou Abraão e falou: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar o seu nome e você vai ser uma bênção. Vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem fez isso? Foi o Criador. Quem levou vocês para o Egito? Foi o Criador de tudo, não foi qualquer um. Quem está tirando vocês do Egito é esse Deus, o Criador de todas as coisas. É Ele quem está tirando vocês daqui. Quem é que vai levar vocês para a terra prometida? É esse Deus, o Criador. É Ele quem vai levar vocês para a terra prometida e vai colocar vocês lá dentro. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Sabe, irmãos, esse povo, ele necessitava de um norte. O pacto lá do Sinai, ele foi o referencial para a constituição da nação, a unificação da diversidade cultural, porque não foi só o povo de Israel que saiu ali, tá bom? Tinham outros escravos, outros povos que também saíram junto, tá? Então, em alguns textos você vai ver falar sobre o vulgo, tá? É esse povo que saiu junto com Israel. Então, eles precisavam entender quem tinha tirado eles de lá. E por que Moisés escreveu isso? Exatamente por isso. Porque era um povo eclético, não era um único povo. Não era só o povo de Israel que estava saindo. Também outros povos estavam saindo. E os próprios filhos de Israel tinham perdido ali toda essa história, toda essa cultura, por ficarem ali 430 anos. Então, quando Deus chama Moisés, Ele dá a Moisés a missão não de apenas tirar o povo do Egito, mas de levar esse povo a adorar o verdadeiro Deus, o Criador de tudo, tá? Por quê? Porque esse povo ia se tornar propriedade particular de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Era isso, nação sacerdotal, que ia apresentar Deus
ao povo, a todos os povos do mundo, tá? E qual que é o fim? Qual que é a finalidade de se escrever o livro de Gênesis? O propósito de Gênesis era fundamentar um conceito de coesão grupal, unificar e instruir o povo, aprofundar a fé, solidificar a fé e orientar com relação à conduta que se espera do povo eleito de Deus. São esses os propósitos, tá bom? De se escrever Gênesis. E Moisés, ele faz isso contando histórias, fazendo uma narrativa de tudo o que aconteceu, né? Desde o princípio da criação. Ele poderia começar dali para frente? Poderia, né? Mas ele preferiu chegar e até o início de tudo. Até o início de tudo, para que eles entendessem como tudo começou. Como tudo começou. E ele começa dizendo o quê? No princípio, Deus. No princípio, Deus. Mas quem é esse Deus que Moisés está apresentando para o povo? Que Deus é esse que criou tudo? Porque no Egito eles ouviram de vários deuses. E cada uma das pragas do Egito era um ataque direto a um deus do Egito, tá bom? Era um ataque direto a um deus do Egito. Então, no mínimo, tinha 10, né? No mínimo tinha 10 deuses lá. Mas quem era esse Deus? Moisés, ele não gasta tempo explicando a existência de Deus. Ele simplesmente começa e diz: no princípio, Deus. Eu não vou para você apresentar, e Moisés está virando para você, eu não vou apresentar provas teológicas, nada. Deus existe e pronto. E desde o princípio ele já existia. Por 430 anos, os descendentes de Israel, eles ouviram lendas egípcias sobre o início de tudo. E eles viam como os egípcios eles adoravam, e como os egípcios, eram fiéis aos criadores e devotos a esses criadores. Segundo as lendas, né, do Egito, no início havia o oceano caótico. Isso aqui é a lenda do Egito, tá bom? Sobre como tudo começou. No início, havia um oceano caótico chamado Num. Desse oceano surgiu uma montanha, o primeiro pedaço de terra, chamado Ben. Das sombras apareceu uma garça real, comparável a uma fênix, denominada Benu. Essa ave pousou sobre a montanha e emitiu um forte grito. E o silêncio deu lugar ao som. Então o pássaro voou. Isso aqui é a lenda do Egito, tá bom? De dentro da montanha surgiu Atum. Sua luz tomou o lugar da escuridão e da não existência. Ra tomou a forma de Atum, tornando-se Ratum. Atum cuspiu seus filhos e vomitou suas filhas, dentre eles o deus Shu, relacionado com o ar atmosférico, e depois surgiu sua irmã Tefnut, associada ao orvalho e à umidade. Ambos tiveram uma união estável que originou outras duas divindades, Geb e Nut. A primeira tornou-se a terra e a segunda o céu estrelado. Ra não queria que ocorresse a criação de novos deuses, então ordenou que seu filho separasse os dois netos para evitar que mantivessem qualquer tipo de relação. Shu, em obediência a seu pai, fez a separação de seus filhos, colocando-os entre o céu e a terra. E esse mito também faz referência ao deus Tot, que tentou ajudar os dois irmãos, tá bom? E para isso ele jogou e venceu uma partida de Senete com o deus Khonsu, que é o deus da lua, o que originou mais 5 dias no calendário egípcio. Olha que coisa louca, né?
permitindo que os dois jovens deuses pudessem se relacionar. E com isso, Geb e Nut deram origem aos seus filhos, sendo eles Osíris, relacionado com a vegetação e o rei dos mortos, Ísis, deusa da magia, Sete, deus do caos e do deserto, e por último, Nefis, a deusa protetora das tumbas. Essa é a história egípcia da criação de tudo, né? Era isso que o povo de Israel ouviu por 430 anos. Ok? Então Moisés está aqui mostrando para eles a verdadeira história da criação. E diferente dos mitos dos povos que habitavam a terra, que eram politeístas, Moisés então começa apresentando Deus. Apenas um Deus. Só um. Incausado, que precede a tudo e que dele tudo emana. De mana. Deus, ele é o início e a base de tudo o que vai discorrer aqui no relato de Moisés. E o relato da criação feito por Moisés é uma apresentação altamente sofisticada, designada para enfatizar a sublimidade, poder, majestade e sabedoria do Deus Criador e estabelecer os fundamentos para uma visão universal da comunidade de Israel. E quem é esse Deus? Moisés começa apresentando ele como Elohim. Elohim. E essa palavra é um plural, tá bom? Para denotar majestade e poder que esse Deus tem. Não é um Deus qualquer. Ele é um Deus cheio de majestade e de poder. Ele é um plural com um significado singular, tá? É um substantivo uniplural que sugere a unipluralidade de Deus. Um Deus único, mas que se apresenta em três. Elohim. Esse nome representa a relação transcendente de Deus e a criação. Deus não é como o homem, que teve início. Nós tivemos um início, Deus não. Deus não é como o homem que foi criado, que sofre oposição, que sofre limitação. Não. O Deus que Moisés apresenta, o Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, ele transcende a tudo isso. Ele é sem princípio, ele é não gerado, sem oposição, sem limitação ao seu poder, nada pode ser contra Deus, ele é sobre tudo, ele é Elohim, o Deus Criador, cheio de poder e majestade. Ele também é eterno. E Moisés apresenta a Deus como esse ser eterno, que existe antes que o tempo viesse a existir. Deus está acima do tempo. Nós estamos limitados ao tempo. Deus não. Deus, ele é atemporal. Ele está acima do tempo. O tempo, ele se prostra diante de Deus e não Deus diante do tempo. Nós somos escravos do tempo, Deus não, ele é o Senhor do tempo, é ele quem manda no tempo. Antes do princípio, nada existia além de quem? De Deus, nem o tempo existia. Quando a gente fala na eternidade passada, não tem nem como dizer, porque a eternidade tem início no tempo. Só que Deus, ele vem antes disso. Ele vem antes da eternidade. Consegue entender isso? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que Moisés está apresentando para aquele povo. Esse é o Deus que nós adoramos hoje. Deus, ele não é influenciado pelo tempo. Seu conhecimento não aumentou e nem diminuiu com o tempo. Às vezes a gente olha e vê Deus como um velhinho sentado numa cadeira, né? Não, Deus não é assim. Ele continua o mesmo, com o mesmo poder. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele é o Deus que nós adoramos hoje. O mesmo Deus que levantou Cristo dentre os mortos é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que nós cremos. Oh, irmãos, não mudou. Ele não é limitado pelo tempo, ele transcende ao tempo.
Deus, ele não tem uma sucessão de momentos como nós temos. Nascemos, crescemos, casamos, formamos uma família, envelhecemos e chegamos ao final. Deus não tem isso. Para Deus, toda a existência é sempre um presente. Para Deus, Deus vive num eterno agora. Agora. Só que Deus age no tempo. O Deus que transcende ao tempo, age no tempo. Ele não volta lá e muda o pensamento de Adão e Eva. Tá? Ele poderia fazer isso? Ele não é o Senhor do tempo? Ele não é o Deus da história? Ele não poderia mudar toda a história? Sim, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. A história corre. Ele age dentro da história. A escolha é nossa, de cada um. Você toma as suas decisões. Elas não vão interferir na soberania de Deus. Mas você é responsável por cada decisão que você toma. Por cada coisa que você faz. E Deus vai agir dentro do tempo. Dentro do tempo. Às vezes a gente acha, essa semana foi um caos. Deus está no controle, amém? Deus está no controle. Ele já sabia dessa semana? Já. Tá? Ele já sabia. Ele agiu nessa semana com seu poder e graça. Oh, aleluia, né? Mas e quando as pessoas estão doentes e chegam até a morrer? Será que Deus não agiu então? Deus continua agindo. Deus continua agindo. Agindo ao longo do período de tempo, para que a gente possa receber e apreciar a sua sabedoria, paciência, fidelidade, soberania, imutabilidade, eternidade. Ele é autoexistente, esse Deus que Moisés apresenta. Deus existe por si mesmo. Ele não depende do mundo ou de quem quer que seja para existir. Às vezes a gente tem uma coisa na nossa cabeça seguinte, eu vou na igreja domingo de manhã, né? Tá frio, mas vamos lá na igreja, porque a gente quer agradar a Deus. E parece que Deus é aquele velho rabugento de novo, né? Que precisa ser adulado, agradado. Não é isso. Não é isso. Ele não depende de você. Ele não depende da sua fidelidade aos cultos, da sua fidelidade nos dias, nas ofertas. Não, ele não depende disso. Você que depende disso, não ele. Você que precisa se reunir com o povo de Deus para adorar a Deus. É você que precisa. Sabe, é você que precisa ser fiel nos seus dias, nas suas ofertas. Sabe por quê? Porque você tem que entender o que é dependência de Deus. É isso. Deus não precisa de você. Você que precisa de Deus. Eu preciso de Deus. É isso. É como o irmão falou aqui logo no início. Você olhar para tudo que você tem e chorar e agradecer a Deus pelo que você tem. Ele é autoexistente. Agora você foi criado por Ele. Quem depende de quem? Deus não é causado, Ele é a causa de tudo. Sabe, entender que a existência de Deus não é um contingente, ou seja, não aconteceu por acaso, por um acidente, nos ajuda a entender que Deus é ilimitado em relação a tudo. Ajuda a gente a entender que Ele é ilimitado, livre, autodeterminado. Não tem nada que imponha sobre Deus algo, não. A não ser Ele mesmo. Ele se submete à sua própria palavra. Tá? Ele não pode mentir. Ele não pode mentir. Nada que seja contrário aos seus propósitos soberanos, Ele vai se submeter, vai subjugá-lo. Nada. Além disso, Ele é autossuficiente. É autossuficiente. Pastor, depois me avisa aí que se estiver dando meu tempo, aí você pode falar. Mais 20 minutos, beleza. Eu vou resumir. Pode voltar domingo que vem? Olha só que eu volto, hein?
Sabe, irmãos, ele é autossuficiente, ou seja, Deus é completamente independente e autossuficiente, ele não precisa de nada nem de ninguém para existir. Ele não criou o universo por necessidade, mas para demonstrar a sua glória, para expressar o seu amor. Esse é o Deus que Moisés está apresentando. Deus sempre foi completo e feliz, ele não estava triste lá na eternidade, aí falou assim, eu estou meio sem o que fazer aqui, né? Vamos criar a terra e criar uns serzinhos lá para dar trabalho para a gente? Porque a única coisa que a gente faz é dar trabalho para Deus, entendeu? Deus não estava lá sem nada que fazer, não, ele era completo, feliz. Sabe, o fato é que não havia solidão, nem falta de comunhão da parte de Deus antes da criação. Deus, ele não depende de parte nenhuma da criação para a sua existência ou sua natureza. Sem a criação, Deus continua sendo o quê? Deus. E sem Deus, existiria a criação? Sabe, irmãos, qual que é a origem de tudo? Como tudo começou? Qual que é o real propósito de a gente estar aqui? A resposta para isso, ela é muito importante. Porque quando a gente entende como tudo veio a existir, nós vamos estabelecer aqui os pontos centrais da sociedade, de toda a civilização. Porque isso vai fazer referência aos simbolismos nos quais são fundadas as estruturas sociais. Por que as pessoas vivem o que eu chamo, então, o pessoal lá da nossa igreja já ouviu falar bastante isso. Por que as pessoas vivem na filosofia de Zeca Pagodinho? Vida leva eu. Porque não tem Deus como centro da sua existência. Então, para quê? Deixa a vida me levar, é isso aí. Nossa, pastor, você fica cantando pagode na igreja. Não é só o pagode que eu canto, às vezes não. Ai, irmãos. Esse pastor pecador que vocês colocaram aqui, meu Deus do céu. Depois o pastor pode ir. Sabe, irmãos, o mundo, ele tem vivido esse caos social porque se distanciou daquilo que Deus revelou na sua palavra, buscando seus próprios simbolismos, sabe? E para isso eles criaram, então, teorias que destituem Deus, que negam a autoridade da Bíblia, que declara que o pecado é uma historinha para assustar criança. É isso. Só que a palavra de Deus, ela é a verdade, ela não mente. Ok? E ela estabelece para nós como tudo veio a existir. Então, enquanto eu conduzia o povo de Israel ali pelo deserto, após os 430 anos de escravidão no Egito, tendo como objetivo de instruir o povo sobre o Deus que tinha resgatado eles, criando assim uma unificação do povo, Moisés, pela inspiração divina, escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, qual que é o próximo? Números e Deuteronômio. E no livro de Gênesis, ele relata o princípio de todas as coisas, o princípio do mundo, do homem, do pecado, da condenação, da salvação. Está tudo ali em Gênesis. E na declaração inicial de Gênesis, ele diz, no princípio, Deus. Ele apenas apresenta Deus, afirmando a sua existência. Elohim, o Deus transcendente, poderoso, majestoso, o Deus eterno que sempre existiu, o Deus autoexistente que não foi causado, mas que é a causa de tudo, o Deus autossuficiente que não é dependente, mas de quem tudo depende. E aqui a gente tem algumas implicações e aplicações para a gente finalizar. Primeiro,
As elucubrações humanas de tentar explicar as origens de tudo são um esforço inútil de retirar Deus de suas vidas, para poderem se render aos seus desejos fugazes. Sabe, irmãos, não somos obra do acaso. Amém? Nós somos seres criados por Deus. Nós temos uma razão para estarmos aqui, e não é somente a satisfação dos nossos desejos pessoais e egoístas. Não! A vida é muito mais do que apenas mera busca do efêmero e transitório. Deus nos criou com um propósito, e não tem como fugir disso. Deus tem um propósito para a sua vida, não é só um jargão. É uma realidade, é uma verdade. Você não está aqui para viver o que você quer, para fazer o que você quer. Você está aqui para viver aquilo que Deus planejou para você viver. Entenda isso. Entenda isso. Em segundo lugar, a nossa vida, em todos os âmbitos, em casa, no trabalho, na escola, na nossa família, sabe, devem trazer glórias a Deus. Tudo. Nossas decisões devem levar em consideração que a razão da nossa existência não está em nós mesmos. A razão da sua existência, a vida não gira em torno do seu umbigo, tá bom? Às vezes a gente acha que tudo gira aqui em torno do meu umbigo. É o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Tá? É assim. Às vezes a gente vive desse jeito. Só que nós não temos o direito de viver apenas por viver, de fazer apenas o que queremos, de apenas deixar a vida seguir o seu rumo. Não. Larguei mão de tudo. Está errado. Deus não abandonou o homem quando o homem caiu, tá bom? Ele veio de encontro. Por quê? Quando o pecado entrou, acabou a razão de Deus ter criado tudo? Não! Não! Deus sabia que o homem ia pecar? Deus sabia que o homem ia comer da árvore? Então por que ele pôs aquela árvore lá, aquela maledita daquela árvore, lá no meio do jardim? E parece que ele ainda colocou umas plaquinhas assim, né? Ó. Por quê? Exatamente aquilo que dava liberdade para o homem. Era aquela árvore. Você é livre, meu amigo. Você é livre. Você é livre para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você é livre para viver aquilo que Deus planejou para você. Tá bom? Terceiro lugar, a gente tem que entender que o princípio e o centro de tudo é Deus. Amém? O princípio e o centro de tudo é Deus. Elohim, o soberano, majestoso, poderoso, Ele é o início de tudo e a razão de tudo ainda está existindo. Ele que é o eterno, que existe antes do tempo, que não está limitado ao tempo e a quem o tempo se rende. Ele que é autoexistente, não causado, mas a causa de tudo. Ele que é autossuficiente, que não depende de nada além dele mesmo para continuar a existir. É esse Deus que, quando o homem decidiu seguir as suas próprias elucubrações, que veio de encontro ao homem, trazendo a solução para o problema do homem. É esse Deus que dirigiu e dirige a história, que separou os descendentes de Sete, Noé, Sem, Cã, Jafé, Abraão, Isaac e Jacó, para formar um povo, para que desse povo viesse o Salvador. É esse mesmo Deus que tomou a forma humana, que viveu aqui como um de nós, que morreu na cruz, mesmo não tendo cometido pecado nenhum. É esse mesmo Deus que foi sepultado, mas que ao terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou. Vou falar de novo. É o mesmo Deus que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele... está muito fraco. Vamos de novo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Irmãos, Ele é esse mesmo Deus que hoje dá a oportunidade de novamente a gente estar em comunhão com Ele.
Se crermos que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e que ao terceiro dia Ele ressuscitou para nossa justificação, e o confessarmos como Senhor de nossas vidas, é esse Deus que disse que nós vamos ser reconciliados com Ele, não pelos nossos méritos, não por aquilo que a gente faz, não por algo que a gente pode fazer, mas por imputar em nós os méritos de Cristo, do Cristo que morreu em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, irmãos. Sabe, irmãos, entender tudo isso deve nos levar a prostrados, ajoelhados, em atitude de total humildade, reconhecermos a nossa insignificância e total dependência de Deus. Oh, irmãos, deve nos levar a abrir a mão na direção, deve nos levar a abrir mão da direção das nossas vidas e nos rendermos à direção que Deus tem para nós. Oh, queridos, colocar tudo de lado, para que Deus seja o centro, seja tudo, seja Ele a principal razão da nossa vida e da nossa existência. No princípio, Deus. Tudo veio a existir, porque Deus assim o quis. Ele fez. Não porque estava triste, não. Ele fez como demonstração do seu poder, da sua glória. Ele criou tudo isso para o louvor da sua glória. Essa é a razão de nós existirmos. Essa é a razão de tudo estar aqui. Deus, Ele mantém isso, sabe? Tudo ainda está trazendo glórias a Deus. Mas, pastor, o mundo do jeito que está, mas está caminhando para um fim glorioso, que Ele já preparou. Porque lembra, Ele está acima de tudo isso. Ele não está vivendo esse períodozinho medíocre que a gente está vivendo. Para Ele, é um eterno agora. Ele já está vendo lá na frente o novo céu e a nova terra, que João, quando escreveu o Apocalipse, viu. Eis que vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eis que tudo se fez novo, para a honra, glória e louvor do nome de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, feche seu olho. Pastor Daniel, pode chegar. Para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Oh, Jesus, obrigado por entregar a sua vida na cruz, sem pedir nada em troca. Obrigado por comprar-nos com sangue precioso. Obrigado por nos livrar da escravidão do pecado. Obrigado por nos oferecer vida. Obrigado por nos dar propósito de vida. E obrigado porque a gente pode ouvir a respeito do propósito da vida. Enquanto há tantos que não sabem o que fazer com a própria vida, o Senhor mostra para nós tudo o que o Senhor fez e oferece a nós. O Senhor mostra para nós, igreja, a nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, o nosso privilégio. Obrigado por essa manhã a gente ouvir essa palavra, pelo desafio do Senhor, pelo convite do Senhor, para que a igreja, para que o teu povo encarne essa verdade e viva esta realidade. Obrigado, Senhor, e a gente ora para que, indo embora agora para as nossas casas, o Teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações. Porque o Teu Espírito, Ele não para aqui. Ele está em nós e Ele vai fazer nos lembrar daquilo que nós ouvimos aqui. Então, Senhor, obrigado. Obrigado pela vida do Teu servo, Pastor João. Obrigado por Ele poder transmitir a nós esse recado do Senhor. Leva-nos em paz, nós te oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado pela presença de todos. Eu quero depois pedir que o pessoal da igreja aqui quebra a costela dos nossos irmãos aqui, ó. Aquele abraço, bem, viu, Luiz? Abraço bem apertado, assim. Abraço de irmão mesmo. Pastor Lutonda, como é que você está? Eu não ouvi, está fraco? Está recuperando? A gente estava com saudade. Você consegue vir aqui à frente? Consegue vir até aqui? Deus fez milagre esse homem aqui. Deus fez milagre. 20 dias no hotel, no hospital. Entrou com uma enfermidade e foi descoberto outra e Deus curou das duas, né? Amém? Ele saiu chipado, inclusive, de lá. Hoje ele está valendo mais do que valia antes. Brincadeira. Vamos orar, Deus, agradecer pela... Depois você vai pregar e vai dar o teu testemunho. Papai, obrigado pela vida do pastor Lutonda. Obrigado porque o Senhor foi tão cuidadoso com ele, como o Senhor sempre é com os teus filhos. E manteve ele junto conosco. Obrigado porque o Senhor deu a ele uma perspectiva diferente da fé, da vida. E obrigado porque ele é meu irmão, porque ele é da nossa casa, porque ele é aquele que crê no Cristo ressurreto. Obrigado pela companhia dele conosco, obrigado pela inspiração que ele é para nós. E a gente ora para que o Senhor continue restabelecendo a vida dele, fortalecendo e usando ele para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Não bate, não aperta, né? Isso. Pode voltar. Quem mais ia falar? Vocês iam falar? Não? Estamos encerrados? Então, meus irmãos, Deus abençoe todos. Vão na paz. Shalom a todos.